Olá, caríssimos alunos, de volta aqui com vocês, hoje com o nosso vídeo aula número 2. A nossa disciplina é Filosofia e o tema da aula de hoje é Argumentação e Autoridade. Estudaremos então o papel da argumentação na filosofia. Vocês, caros alunos, devem estar perguntando: o que é argumentação? Qual é o papel da argumentação na filosofia? Precisamos compreender, então, caros alunos, que a argumentação é necessária para o desenvolvimento do pensamento filosófico. Porém, há pressupostos que ajudarão na reflexão e na elaboração do discurso argumentativo durante o exercício filosófico, ou seja, da maneira como construímos o pensamento e formamos o raciocínio. Durante o dia a dia, precisamos encontrar argumentos e razões que possam explicar e trazer sentidos aos fatos, aos acontecimentos, às formas de pensamentos. Quando colocamos os nossos pensamentos em xeque, deixamos que o outro decida se é válida ou não a nossa proposta. Em vista disso, afirmamos que os argumentos são importantes para a nossa vida. Será que qualquer tipo de argumento terá validade? Será que podemos aceitar qualquer tipo de argumentação? Essas e outras perguntas foram formuladas por pensadores ao longo do tempo. Agora é a nossa vez de encararmos os desafios. A argumentação é um discurso entre pessoas cujo objetivo é definir a validade da discussão. O que é um bom argumento? Como distinguir o conhecimento fundamentado em argumentos válidos de um saber não válido? O que é um saber fundamentado na autoridade? Eis a questão. Uma boa argumentação é um recurso com o objetivo de convencer alguém a respeito de um determinado posicionamento, levando à mudança de comportamento. Com isso, espera-se que o conhecimento possua fundamento e explicação, pois a razão exige respostas que não sejam aleatórias. Quando nos questionamos, buscamos conhecimentos como forma de respostas. Certamente, não aceitaremos qualquer resposta. Estudaremos, então, o conhecimento fundamentado. Temos de compreender que, na filosofia, a argumentação baseia-se em causas, em provas e efeitos. Daí o surgimento do princípio da causalidade, que afirma que todo efeito é precedido por uma causa. Apesar de o assunto ser discutido na filosofia contemporânea, o conceito de causalidade está presente na filosofia desde Aristóteles, nos anos 384 a 322 a.C. Na filosofia aristotélica, a palavra causa é usada com o significado de explicação ou resposta a uma pergunta. Normalmente, as perguntas iniciam com um porquê,
São perguntas que demandam uma explicação, uma resposta. Porém, há de se tomar cuidado, pois, ao se buscar a explicação ou a causa de alguma coisa, pode-se entrar num ciclo de debates inúteis. Para entendermos melhor como o princípio da causalidade funcionava, vamos dar exemplos. O princípio filosófico pode ser aplicado em várias situações práticas da nossa vida. Então, falaremos sobre autoridade e autoritarismo. Para concluirmos esta aula de hoje, precisamos entender sobre as relações hierarquizadas entre os indivíduos. Vocês, caros alunos, percebem que passamos a vida argumentando e nos relacionando? Então, nessa relação, temos momentos que somos confrontados e somos obrigados a fazer o que não queremos, em função da autoridade que o outro representa sobre nós. Seja a autoridade policial, autoridade do professor, autoridade do pai ou da mãe. Todas essas relações têm a ver com o poder, e se existe alguém detentor do poder, pessoa, grupo ou país. Por outro lado, existem os subordinados, aqueles que, por algum motivo, por um motivo ou outro, aceitam as regras, aceitam as normas daqueles que detêm o poder. Na política, por exemplo, temos pessoas que exercem poder legítimo, poder que lhes foi atribuído através da votação. E, com a eleição, foi empossado de forma legal. Esse político tem a sua autoridade legitimada por aqueles que o escolheram para ocupar função pública, pela maioria dos votos. As relações de poder ocorrem nas diversas esferas da sociedade. No conceito de autoridade, o detentor do poder deve zelar pelo crescimento dos seus subordinados e permitir que eles se tornem independentes e autônomos. Os subordinados prestam obediência incondicional ao indivíduo ou à instituição detentora ou detentores do poder da autoridade. Ou seja, a autoridade transmite mensagem de ordem sem dar razões ou argumentos de justificação. Os indivíduos subordinados à autoridade aceitam e a obedecem sem questionar. Quem nunca ouviu o ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Trata-se da relação de autoridades que vivemos em todos os momentos da vida. Na sociedade, as relações estão sempre baseadas em poder e autoridade. A autoridade se exerce sobre os subordinados através da legítima aceitação dos mesmos e da escolha democrática, e que, de tempos em tempos, a legitimidade de autoridade sofre a necessidade de ser reafirmada. O professor, por exemplo, é autoridade em sala de aula. Ele se torna autoridade pelo seu conhecimento, pelo seu respeito aos alunos e pela sua coerência no agir e no falar. Isso significa que são os alunos
que legitimam a autoridade do professor, mesmo querendo e podendo contestá-la. A relação que se estabelece é a relação de respeito mútuo. Portanto, caros alunos, concluímos aqui a nossa aula número 2 e falamos de argumentação e autoridade. Bons estudos, até a próxima semana com a nossa aula número 3.